reportagem que não para, hoje vai falar sobre sustentabilidade nas empresas. O que é de fato uma empresa sustentável? Vamos conversar com Flávio Riberi. Flávio Riberi, professor e contador, é membro da Academia Paulista de Contabilidade. Flávio, o que é uma empresa sustentável? Primeiramente, obrigado pelo convite da Rede Vida. Falar em sustentabilidade é um tema crucial, né, para governos e para as empresas. A sustentabilidade, ela permeia esses dois mundos e quando entramos no mundo empresarial, nós falamos em sustentabilidade corporativa. E sustentabilidade corporativa é justamente um esforço que as empresas vão ter para mostrar o seu papel de uma maneira ampla e o seu impacto perante a sociedade. E quando nós chegamos naquilo que mais se discute nos dias de hoje, que é o ASG, Ambiental, Social, Governança, que vem da sigla em inglês ESG, né, resulta também de um esforço em que a empresa olha especificamente para esses três pilares, tentando responder e dar uma contribuição a relevantes questões que estão na nossa órbita da agenda corporativa. A primeira, ambiental, ela resulta de esforço e ação das empresas em torno de gestão de resíduos, uso eficiente de água, tudo aquilo que a gente vai consumir de recursos do planeta, mas como que a empresa pode utilizar esses recursos de modo que ele possa também se reciclar, se renovar, tentando atenuar o impacto para o ambiente. A segunda coluna, a segunda vertical dessa discussão, é a coluna do social. Nós estamos olhando para as pessoas, né? E olhar para as pessoas é o cuidado que a empresa tem com os seus empregados e com as comunidades ao qual ela também se relaciona no seu entorno. E isso se estende também, né, para fornecedores e também o seu cliente. Essa demanda, o que mudou dos anos 70 e 80 para hoje? Mudou muito. Milton Friedman, naquela época, nos anos 70, ele falava em um capitalismo de acionistas, né? A gente chama de capitalismo de stockholder, e de que não tinha nada mais importante do que o lucro. A função precípua da empresa é gerar lucro. É claro que isso vem se transformando dos anos 80 e 90 para que isso migre para um capitalismo de stakeholder, né? Um capitalismo em que a empresa ela precisa atender aos interesses de muitas partes interessadas, né? E isso nós podemos ver como a empresa se relaciona, né, com o seu funcionário, ela vai se relacionar com os cidadãos de uma comunidade, de uma cidade onde ela está instalada, porque a empresa tem um papel social também. Ela tem um papel motor no desenvolvimento econômico de um município, com geração de emprego, e ao olhar do poder público, também em termos de arrecadação tributária. Como deve ser a relação da empresa, por exemplo, com seus colaboradores? Esse é um dos pontos interessantes, né, que começou nesse momento a ser debatido, né, os primeiros pronunciamentos de sustentabilidade. Nós temos o S1 e o S2. O primeiro ele fala sobre uma estrutura conceitual, o segundo sobre divulgação de informações climáticas. E o terceiro e o quarto já falam de biodiversidade e esse último sobre relações do trabalho. E esse é um ponto importante, né, para evidenciar que a empresa também atenda ao que a gente chama de objetivos de desenvolvimento sustentável, pregando e praticando relações justas de trabalho, né? Uma empresa que ofereça remuneração adequada aos seus colaboradores, mas também que ela aplique bons critérios em termos de igualdade de gênero, né? Dar condições isonômicas, por exemplo, entre homens e mulheres, né? Não ter diferenças salariais. E isso mostra que a empresa ela prega e tem entre seus valores compartilhados a justiça. Isso é mais difícil de se fazer em grandes empresas ou em pequenas e médias? Essas mudanças? Essas mudanças, quando nós olhamos para as grandes corporações, elas já possuem áreas de recursos humanos bem estruturadas e que têm as funções desde cargos e salários, especialistas que olham para questões do ambiente organizacional, a cultura corporativa que a empresa cria e também procura propagar entre seus colaboradores. Eu creio que numa empresa grande existe um espaço talvez mais rápido, até pelo tamanho do investimento que ela detém. As empresas de médio porte menores, essas estruturas de recursos humanos que olham para isso, são muito mais enxutas, né? Mas elas têm sim, né, espaço para olhar. Mas aqui existe um diferencial das empresas de médio e pequeno porte, em que o dono e o fundador,
ele tem uma participação maior e ele cria uma relação muito mais íntima com os colaboradores. É muito comum nós olharmos para empresas pequenas que o dono da empresa conhece os funcionários, cada um pelo seu nome. Isso já é uma boa tratativa em termos de cuidado social, né? Você conhecer o seu empregado, ele conhece o seu patrão, existem boas relações de trabalho e se cria uma relação, primeiro, de confiança. Isso, num futuro próximo, é saudável ou é algo que é mais numa época romântica de relações de trabalho? O dono no chão de fábrica? Se discute criar confiança como uma forma do funcionário também se tornar leal ao negócio, ao patrão, né, ao seu empregador, e isso é algo necessário para que ele contribua para a geração de resultado nessa empresa. Qual que é hoje a figura do colaborador moderno? O que o mercado de trabalho, a economia exige hoje do colaborador moderno para a empresa? Quando eu vou falar em colaborador moderno, eu também quero olhar a empresa moderna, né? A empresa moderna, ela tem mecanismos de meritocracia, sistemas de incentivo e remuneração que seguem padrões claros, né? E você olha as empresas de médio porte, pequeno porte no Brasil, empresas familiares, você tem também componentes socioemocionais. Até porque o próprio patrão, ele cria uma relação socioemocional com o seu empregado. E é uma relação de confiança que vem de longa data. Em muitas empresas familiares, não raro, você encontra profissionais que trabalham numa empresa há 30 anos. Hoje, nas grandes corporações, dado a necessidade de resultados sempre imediatos, né, a velocidade da mudança é muito maior, né? E também, claro, os profissionais que trabalham nessas empresas aspiram a uma ascensão muito mais meteórica, muito mais rápida. E por isso, eles também querem que promoções ocorram com velocidade, né? Isso faz com que o quadro, muitas vezes, quando a sua expectativa não é atendida, ele migre para outra empresa, ele migre para outro negócio. E isso é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque dificilmente você cria uma relação de confiança com uma empresa quando você também permanece um tempo muito curto. E você não cria histórico também das transações, do negócio. O importante é você acumular experiência e conhecimento para que você tenha uma entrega consistente de resultados. Como é que está o perfil hoje do novo colaborador, aquele que está saindo das universidades, com relação justamente a isso, essa fidelidade com a empresa? Essa fidelidade hoje, ela tem muita relação com a entrega de propósito de uma empresa, né? E é por isso que nós estamos falando nessa conversa sobre ESG, né? O ESG, ele traz uma moldura, né, que a empresa ela mostra também o seu papel social, como ela se insere dentro de um contexto, mas aquele que é o candidato a uma vaga, ele também precisa constatar que os seus valores pessoais são compatíveis com os valores daquela empresa. E se há um casamento entre isso, há uma grande chance de sucesso e longevidade desse profissional. É vestir a camisa da empresa ou veste mais a camisa da família? Como é que é? Na década de 80, né, o profissional que buscava uma colocação no mercado, ele entrava na empresa e ele não perguntava quais eram os valores, o que a empresa pregava, qual era o código de ética, qual era a missão, visão e valores. Não se discutia isso tanto. Isso é algo que acontece dos anos 2000 para frente. Ele vestia a camisa, começava a trabalhar. Hoje ele precisa entender essas informações para verificar se aquilo combina com as suas características, né? Então, esse sentimento, ele tem que, na verdade, conectar esse profissional para que ele também se apaixone pela empresa. Essa paixão também gera resultados. Flávio Riberi, como fazer com que a empresa coloque o ideal, quando ela foi fundada pelo seu fundador, nas mudanças geracionais ao longo do tempo, né, na vida dessa empresa, na vida dessa organização? Um fundador, ele começa com uma ideia, normalmente sozinho. Depois vem um funcionário, 2, 3, de repente tem uma rede de funcionários. E todos eles têm uma relação direta com o fundador e reconhecem nele uma liderança. A construção dessa liderança é um passo fundamental na constituição de uma cultura da organização, né? Que isso vai depois fundamentar o pilar social do ESG, dessa companhia, no que a gente diz nos dias de hoje. Mas pense numa empresa que foi fundada nos anos 80, o exemplo de liderança do fundador é o que vai também
construir a motivação do empregado, o elo de confiança em termos de trabalho, resultado, para que isso se perpetue. É claro que a empresa ela vai enfrentar diferentes momentos no mercado. E esse colaborador, ele vai também ver como esse líder reage em um momento de bonança, mas também no momento de crise, né? E ele usa aquilo como exemplo. O colaborador ele aprende com o líder e leva também esses exemplos para o seu cotidiano, né? E assim, por isso que se fala em liderar muito mais pelo exemplo. Não é por um discurso, não adianta ele fazer um discurso e ter algo que seja dissonante à fala dele. Ele precisa também andar, ou seja, executar da mesma maneira algo que ele profere como mensagem. Mas o exemplo, os bons exemplos, por exemplo, dos líderes, isso é facilmente captado no ambiente de empresa ou não? Existem muitas ferramentas dentro da área de recursos humanos para você identificar os talentos, mas hoje o que os RHs trabalham, além dos mapas de competência, é primordial que se identifique se aquela pessoa como líder tem as características, né? Se ela realmente absorve, ela abraça a cultura original da companhia. Porque é aquilo que se quer para você fazer uma marcação de ritmo em todos os departamentos, cada qual com a sua especialidade. Então é importante que o RH também esteja atento a isso, e esse é um dos pontos muito mais importantes que estão na agenda dos presidentes de companhias, né? Como que você retém talentos em uma era que existem muitas oportunidades, e depois da pandemia do coronavírus, é muito mais fácil que um profissional ele busque emprego em qualquer cidade do Brasil, até por formas de trabalho híbrido ou remoto. Então, ele quer também buscar, neste emaranhado, neste mar de gente, né, aquele profissional que tem as características também culturais que tenham aderência aos seus valores, né? Não basta ser uma pessoa que atenda tecnicamente de forma plena. A pessoa precisa também ter ali um elo com todas as características culturais daquele negócio. Nós sempre falamos dentro do ambiente empresarial que as pessoas são contratadas por um currículo, né? por uma trajetória que é descrita de forma técnica. Só que os profissionais são desligados por quê? Por atitudes de postura e comportamento, né? Então, postura e comportamento em relação com o quê? Com os valores, né? Com aquilo que a empresa ela quer colocar como cultura. Eu tenho que ter um comportamento compatível com a empresa a qual eu estou servindo. Se o meu comportamento não é compatível, eu tenho que pensar, então, eu vou buscar um negócio que tenha mais compatibilidade, né, com o meu perfil. Agora, mesmo em crises financeiras, o colaborador é desligado por isso? Ou não? Às vezes, em crises financeiras, é porque não tinha mesmo como, ou teve que ter um enxugamento no departamento, enfim. Ou sempre tem esse fator comportamental? Quando nós temos uma revolução 4.0, que isso vem acontecendo no mundo da administração, as empresas também enveredaram por um caminho de digitalização, né? De uso também de inteligência artificial. Determinadas atividades operacionais vão sendo aprendidas por aprendizado de máquina também, inteligência artificial, e você não requer mais a mão de obra operacional, que tenha uma remuneração sempre mensal. Você faz o investimento inicial naquele sistema automatizado, enquanto que as funções que vão exigir a análise, elas vão sempre existir. E eu preciso também supervisionar e também cuidar bem do funcionamento desse ferramental tecnológico que a minha empresa tem, né? A empresa vai sempre buscar eficiência, né? Eu comecei falando do Friedman, então a empresa, a cada momento, ela sofre pressão das suas partes interessadas. A primeira pressão é do seu acionista, para que a empresa dê retorno econômico. Agora, nesse momento atual, em que a empresa tem um capitalismo de stakeholders, eu tenho partes interessadas que também fazem barulho nas portas da empresa para que ela atenda seus interesses, né? Como é o caso de comunidades que estão em torno de uma mineradora, como é o caso do governo, que tem um olhar para a questão de arrecadação tributária que o negócio gera, e assim por diante. Como fazer com que a inteligência artificial seja uma aliada e não uma intimidadora, ou não algo que traga, acaba tolhendo postos de trabalho? Como fazer para ser uma aliada e não uma inimiga? O IA, a IA. Tem uma questão de saber como se tornar aliado, né? A tecnologia tem também uma questão de dosagem, né? Eu tenho que saber até que ponto eu vou usar a tecnologia na minha experiência com o cliente.
Se eu usar de uma maneira excessiva, o meu cliente não vai querer interagir 100% do tempo com uma máquina. Em algum estágio tem que ter o fator humano presente ali para atender e suportar os processos de negócio. Por outro lado, né, a empresa quer ter eficiência nos seus processos, porque muitas vezes o uso da inteligência artificial vai contribuir para que você amplifique bases de clientes, né? E a empresa ela tem uma função primária que sempre é gerar retorno econômico. Mas o que se questiona nos dias de hoje é, gerando retorno econômico, a sociedade também quer que se coloque uma parte desse lucro à disposição também da sociedade. E esse é o ESG, cuidando, né, dos recursos do planeta, né, cuidando também das pessoas e de todos esses processos de negócio. Ainda haverá emprego no futuro em que, depois que o colaborador deixou ali a sua jornada no trabalho, ele esqueça completamente na casa dele, por exemplo, esqueça completamente de que faz aquela atividade, que faz aquele trabalho, ou isso tende no futuro a acabar? Ou seja, a relação profissional e pessoal em casa cada vez mais vai ficar imbricadas, assim, ou não? O momento pós-pandemia, ele trouxe um aprendizado muito interessante para nós. Nós começamos, durante a pandemia, a trabalhar em regime home office, trabalhar em casa, de chinelo, bermuda, camiseta, administrar nossa jornada e conciliando com tarefas domésticas. Quando nós voltamos para um regime híbrido, que muitas empresas estão adotando, 3 dias por semana, presencial e 2 em casa, essa rotina também se transforma. E, de certa forma, o período que você trabalha em casa, o trabalho ele invade o seu terreno. Ele invade, muitas vezes, a sua mesa de jantar, que se torna uma estação de escritório. E aqueles que têm uma condição de montar um escritório numa sala isolada, eles podem fechar aquela sala numa sexta-feira à noite e descansar no final de semana. Mas o que acontece hoje no mundo, dada a velocidade que o mundo dos negócios avança, as pessoas também acabaram criando uma certa ansiedade por se manter também sempre conectados, né? Quando um gestor muitas vezes demanda um funcionário em um sábado e um domingo, o funcionário fica sempre às vezes numa situação, devo responder de imediato ou não, né? Porque isso afeta também a percepção que o gestor tem do profissional, né? E como acompanhar isso? A legislação, ela vai ter que ser flexibilizada cada vez mais? Essa é uma tendência ou não? Essa é uma tendência, né, que a legislação ela passe por mudanças, né? A nossa CLT, ela vem de um prazo de décadas de operação, mas nunca nós enfrentamos uma situação parecida com a que vivemos hoje, a partir de março de 2020. Então, essa é uma realidade em que a empresa ela vai ter que olhar para o funcionário, inclusive cuidando de questões, né, percebendo indícios de aspectos negativos que tragam algum ruído para ele, como, por exemplo, o caso de transtornos com ansiedade, esgotamento, burnout, que isso era algo que não se discutia 10 anos atrás. O funcionário estava presencialmente todos os dias na empresa. O gestor, ele olhava olho no olho. Ele conseguia perceber se havia algo de errado. E quando o funcionário está em home office? E quando ele trabalha de forma remota? Como que você percebe isso? Então, as empresas, nessa toada também do ESG, ela coloca dentro da área de recursos humanos, né, uma série de pontos de atenção para que a área monitore isso. Porque lembre-se, um funcionário com esgotamento mental, um funcionário com burnout, significa absenteísmo. Absenteísmo é funcionário ausente. Portanto, não há entrega de resultado. Flávio Ribery, qual que é o momento adequado de se delegar atividades ou o momento adequado de, não, assumir atividades? Tanto do funcionário quanto do líder. As lideranças estão mais enxutas, né? As empresas sempre estão discutindo uma cadeia hierárquica com menos estágios, né? O que significa que as funções vão acabar sendo acumuladas dentro de algumas posições executivas. E esse gestor, ele tem que ter muita perspicácia, muita inteligência para conseguir delegar, né, o máximo possível, mas ao mesmo tempo exercer uma supervisão sobre as atividades da equipe. Quando é presencial, você se dirige à mesa do seu colaborador. Mas quando você está no regime à distância, como você faz? E aí tem um aspecto também que, como o colaborador ele também concilia com tarefas domésticas, você nem sempre sabe o horário em que ele está almoçando.
Então, como que você supervisiona o trabalho? Mas de uma forma também que você não produza um microgerenciamento. E o que eu vejo como notícia boa é que há uma tendência para que a maturidade dos profissionais se eleve dos colaboradores, pelo fato de trabalhar à distância, e ele tem que ter consciência de que o teu resultado vai ter que ser percebido. Então, tudo vai se basear muito mais no entregável. Enquanto isso, o gestor, ele também se preocupa em entender como essa entrega acontece, porque ele, no fim do dia, também é cobrado por isso. Quanto pesa a experiência nesse avanço do amadurecimento? Não só para o líder, mas também para aquele que é liderado. Qual o peso da experiência? A experiência, ela exerce um papel da mesma forma como quando a gente está cozinhando, nós temos que temperar um prato. Você tem que ir provando, temperando um pouquinho mais. E quando você tempera, você sabe o ponto em que você estabelece melhor, você tem ali um ponto de controle da sua relação com o empregado, né? Você não pode fazer uma supervisão excessiva, mas também não pode delargar o trabalho com ele, né? Então, esse é algo que você tem que, a todo momento, para quem é gestor, você precisa ficar recalibrando a todo instante. Mesmo em empresas que não atuam na área de humanas ou na área de comunicação, empresas, por exemplo, de matemática, de tecnologia, qual o peso de uma comunicação eficiente dentro do organismo dessas empresas? Comunicação, tudo, né? A comunicação oral, ela é essencial, só que hoje, com as ferramentas de comunicação e ferramentas de transmissão e reuniões online, eu preciso saber passar uma mensagem dentro de uma nova forma. Realizar uma reunião presencial, você consegue captar gestos e situações, até faciais, que nem sempre no modelo online você percebe. Porque as pessoas estão em reuniões, fecham câmera. Como que você percebe as reações? Se há concordância num processo decisório e se não há. Então eu vejo que aqui há uma grande tendência para que o uso da tecnologia facilite, de tal maneira também que quem também está do outro lado e que aquele que é o decisor, ele tem que também saber perguntar e fazer com que esse profissional lhe entregue a tarefa da melhor maneira. Flávio Riberi, muitos adotam as redes sociais como algo particular, não uma ferramenta de trabalho. Como fazer justamente para pesar para que essa demanda da empresa, ou esse pedido da empresa, não seja adotado como algo ofensivo para o colaborador que recebeu essa mensagem, por exemplo, na hora do almoço? Como fazer para colocar isso na balança? Você acabou de falar, Paulo, também em rede social, né? As empresas hoje também orientam seus colaboradores quanto à maneira como eles se expõem em redes sociais. E isso também é algo com que a empresa ela quer produzir uma percepção, porque o colaborador ele representa a empresa, né? Agora, a maneira como o funcionário ele é acionado em horários até fora de expediente, né, exige da maturidade do gestor. Mas a gente precisa ter garantias, né, mecanismos de controle gerencial para que essa empresa consiga extrair a informação dentro do tempo certo, dentro do horário de trabalho. E isso volta também àquele objetivo inicial nosso, que era discutir as relações justas de trabalho, né? Porque se o gestor, né, tem uma relação mais invasiva com o colaborador, a relação de trabalho ela começa a não ser tão justa, ela começa a ficar desequilibrada. O funcionário vai produzir uma insatisfação e ele pode, inclusive, deixar a companhia. O histórico, a experiência que ele acumulou, aquele tempero, ele leva junto com ele. E como mensurar o que é gasto ou o que é investimento quando se pensa nessa questão ambiental, social, enfim, de um investimento de uma empresa ou de um gasto? Qual que é o limite disso? Bom, normalmente quem está na área de finanças, né, olha sempre aquilo que são as entradas e saídas de uma empresa. Mas o que saem de recursos, né, como pagamento, né, por compras de bens e serviços, né, e aí no universo da contabilidade nós temos uma linha que pode ser uma despesa, mas eu posso ter determinados gastos em que eu ativo no meu balanço. O que significa ativar um gasto no meu balanço? É que eu entendo que aquele gasto ele pode proporcionar um benefício econômico adiante. Um exemplo, quando eu estou falando em desenvolvimento de novos produtos, eu tenho uma área de pesquisa e desenvolvimento e em um certo estágio eu posso capitalizar o esforço com a mão de obra, com alguns materiais, como ativo no meu balanço. E aquilo será carreado ao resultado
será levado como despesa de fato, pensando no conceito de riqueza econômica, que a gente chama na contabilidade de competência contábil, no momento em que aquilo gera benefício para a organização. Então, um gasto, né, olhando algumas métricas, a gente sempre está pensando, se ele tem o poder de contribuir com mais períodos, né, adiante, né, ele normalmente ele pode ser ativado. E é aquilo que contribui para o legado, né, e a longevidade da corporação. E até por isso as empresas investem, né, em pesquisa, em desenvolvimento, como uma forma de inovar, né, como uma forma de inovação, pensando em ter novos produtos para que ela tenha uma vida longa e próspera. Mas como cumprir isso em época que estamos vivenciando de crises econômicas? Bom, a Ford é um caso clássico, né, em 29. Ela, desde então, ela investia fortemente em pesquisa e desenvolvimento, né? E eu diria que nos períodos de crise é onde a empresa também precisa investir, porque enquanto muitas empresas estarão ali com caixa apertado, uns estão, né, chorando, outros estão vendendo lenço, né? Mas é no momento da crise em que se cresce. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui no Reportagem que Não Para especial de hoje. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Conversei com o Flávio Riberi, professor e contador. Ele é coordenador do cursos de pós-graduação da FIPECAP, membro da Academia Paulista de Contabilidade. FIPECAP é a Fundação Instituto Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Obrigado pela sua presença aqui conosco no Reportagem que Não Para. E um grande abraço a você, amigo telespectador. Rede Vida, boa notícia, faz bem todo dia.